Queridos parceiros de jornada, chegou a hora de mais uma viagem por este mundo maravilhoso do agronegócio. E as coisas lindas que a gente vai mostrar hoje, tenho certeza que vão te impressionar. Duvida? Então confira os principais assuntos de hoje. Uma horta plantada na piscina, acredita? Nelore é o rei da pecuária de corte brasileira. Coqueiro bem nutrido dá coco de melhor qualidade. Trigo é a bola da vez na produção de grãos do país. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Você conhece o plantio em sistema de floating? Não? Pois saiba que é uma técnica que permite o plantio de hortaliças diretamente em piscinas. Tá curioso? Então veja a reportagem. O programa Revista Rural hoje veio mostrar uma piscina para vocês. Mas calma lá, não é o que vocês estão pensando. É uma piscina que trabalha a favor do agronegócio, através do sistema de floating, ou em português, flutuação. Ari, como que funciona isso? Bom, Bruno, como você comentou, né, aqui a gente tem uma piscina trabalhando a favor do agro, né, no nosso caso aqui produzindo verduras, as nossas hortaliças, né. Aqui a gente tem, nesse exemplo aqui, que é onde tudo começou, a gente tem uma piscina de 7 metros de largura por 30 metros de comprimento, onde a gente cultiva 4.000 plantas nessas placas que flutuam em cima de uma solução nutritiva. Como começou essa história? De onde surgiu essa ideia de implementar uma coisa tão diferente aqui no Brasil? É verdade. Tudo começou com uma necessidade nossa, né? Nós queríamos ampliar a nossa produção. Nós já produzíamos em hidroponia, utilizando o método dos perfis, né? Conhecido como NFT. E com pouca grana, a gente foi pesquisar maneiras que a gente poderia continuar na hidroponia, mas ter um investimento inicial um pouco menor. E foi aí que a gente descobriu a possibilidade do cultivo em piscinas, né? O floating, né? Ou a flutuação. Isso foi em que ano e como vocês começaram o desenvolvimento? Porque por ser uma coisa nova, creio eu que vocês tiveram que estudar bastante para chegar, pelo menos nesse protótipo, né? Exatamente. Isso foi em 2021 que a gente começou a pensar, a desenvolver, a construir essa estrutura aqui, né? Como você comentou, no Brasil o float não é comum, não tem ninguém que ainda fazia a produção em float em escala comercial. A gente tem pequenos produtores com algumas iniciativas, os quais até nós visitamos, né, para termos ideia dessa primeira implementação que nós fizemos aqui, né? Então começou em 2021, nós gostamos muito dos resultados que a gente colheu e fomos buscar quem fazia isso de maneira em grande escala, né, de maneira mais profissional realmente. E é aí que tudo começa a mudar quando nós viajamos para a Holanda para conhecer a produção em floating, conversar com produtores, conversar com fornecedores e aprender muito sobre como cultivar hortaliças em piscinas. Se você aí está curioso assim como eu, vamos conhecer juntos como funciona então esse sistema nos seus mínimos detalhes. Bora lá! Tiago, qual que é o primeiro passo do plantio, né, das hortaliças nesse sistema? Bom, o primeiro passo começa literalmente no início das piscinas. Nós temos aqui bem definido o que é o início e o que é o final das piscinas. Então nós fazemos o transplantio das mudas para a bandeja. As bandejas que foram desenvolvidas com o formato exato do torrão que a gente trabalha aqui. Realizada a operação de transplantio, nós fazemos a colocação das placas na água. Conforme vai crescendo a hortaliça, ela vai sendo empurrada para o final, é isso? À medida que a gente vai plantando, a gente empurra as placas para frente. Quando elas chegam lá, elas já estão no ponto ótimo de colheita, são colhidas, abrem um espaço e a gente retorna à operação de plantio. Tudo isso ocorre diariamente, colheita e plantio, para não deixar a piscina parada. O processo completo leva de 30 a 35 dias, dependendo da variedade.
E por falar nisso, as alfaces são quem tem brilhado no floating. Nesse sistema a gente está operando com a variedade de alface americana, alface lisa, alface mini romana, alface crespa roxa e alface mini lisa roxa. Tem alguns motivos da gente trabalhar com essas variedades aqui no floating. Variedades maiores, como a americana, por exemplo, ela não se adapta bem ao cultivo em hidroponia tradicional. São plantas que se desenvolvem melhor em cultivo ao solo. A gente observou que esse tipo de planta se desenvolve parecido com o cultivo ao solo aqui no floating. Tem variedades que a gente tem um aproveitamento maior de folhas, que a gente, para o processamento, ela se desenvolve melhor, tem menos incidência de doenças, de falta de nutrientes. Então a gente aproveita mais as folhas delas. E variedades que têm um ciclo maior, que aqui tem uma redução de ciclo. Para colher hortaliças de qualidade, se preocupar e cuidar da água é fundamental na rotina da empresa. Aqui nós temos, ao longo dessa piscina, nós temos 4 ralos. Esses ralos ficam centralizados, eles captam a água no meio da piscina, levam para a nossa estação de tratamento. Na estação de tratamento a gente faz toda a parte de oxigenação, filtragem, limpeza do que teria de impureza nessa solução, eventuais reposições nutricionais, e essa água ela retorna para a piscina por meio dessa tubulação de retorno que está ao longo da piscina, direcionando essa solução no sentido dos ralos, tendo assim essa movimentação cíclica da solução dentro da nossa piscina. Não parece, né? A hora que a gente olha aqui a olho nu, mas a água ela está se movimentando esse tempo inteiro, né? Ela está se movimentando. É ideal que ela não tenha essa aparência de movimentação para a gente não ter a quebra da tensão superficial e perca da oxigenação para a atmosfera. Aquela hortaliça que a gente viu o Thiago colocar lá do outro lado da piscina, chega aqui nesse tamanho e prontinha para ser colhida. Mas tem uma coisa que é bastante interessante nesse processo. Desde que ela é plantada lá na outra ponta, ninguém encosta mais na piscina. É isso, né? Ela vem literalmente flutuando da ponta de lá até a ponta de cá. Isso, na medida que a gente vai plantando, a gente vai empurrando as plantas mais velhas para frente, até ela chegar no ponto de colheita, ponto esse que é próximo da nossa operação de colheita, onde ficam as caixas. Então a gente reduz a movimentação nessa área, a gente não tem a necessidade de um vai e vem, a gente planta lá, colhe aqui, o transporte de caixa, carregar peso, fica tudo próximo de onde a gente coloca no caminhão, então a gente aproveita melhor a área, reduz a necessidade de movimentação e reduz também a mão de obra. Mostra pra gente então o resultado final, né, de todo esse processo, Thiago. Aqui a gente tem uma alface mini lisa, né? Mini lisa, isso. Então, nesse sistema permite a gente colher plantas desse tamanho, com essa qualidade de folha e essa qualidade de raiz. Então isso aqui é um demonstrativo da saúde do sistema radicular da planta, da saúde da solução nutritiva que nós temos e também da possibilidade dessa planta absorver mais nutrientes, ser uma planta que se desenvolva melhor e seja mais nutritiva. Ari, daquela parte experimental, o que vocês conseguiram tirar de resultados? E com esses resultados, o que vocês fizeram no negócio de vocês? Bom, é isso que eu vou te mostrar aqui. Acho que a gente vai ver aqui agora mostra o nosso ânimo aí, mostra também que os resultados que a gente começou a colher lá com aquele primeiro protótipo foram muito bons, ou estão sendo muito bons, que nos levaram a ampliar para isso aqui que a gente está vendo, né? Então, se ali, Bruno, a gente tem, né, uma piscina com 4.000 plantas e 210 metros quadrados de lâmina d'água, aqui nós temos 1.000 metros quadrados de lâmina d'água, onde a gente cultiva aproximadamente 20.100 plantas. Em quanto tempo houve essa evolução para vocês? Essa evolução houve depois da nossa visita na Holanda, como eu comentei, né? Nós estivemos lá em junho do ano passado e, na verdade, foi transformadora a visita, né? Porque a gente viu que muito do que a gente vinha fazendo nos protótipos, a gente precisava evoluir se a gente quisesse realmente dar um salto para produzir algo em escala comercial como a gente precisava, né? E é aí que começaram os grandes desafios. Desses desafios, eu creio que vocês tiveram que adaptar certas coisas, né? Para aprender, na verdade, a fazer aqui para o jeito de cultivar o floating no Brasil. Foi por aí? Quais foram esses principais desafios?
Foi por aí. Eu acho que os grandes aprendizados, né, é que nós vimos que a gente precisava utilizar tecnologias que ainda não estavam disponíveis aqui no Brasil. Então foi aí que a gente começou a desenvolver todo esse desenvolvimento próprio aqui na Verdureira. Vou te mostrar um exemplo de como a gente começou, né? Então naquele protótipo que eu te mostrei lá em cima, a gente usava essa placa aqui, né? Uma placa de isopor normal que você compra em papelaria, né? Furos feitos na mão para colocar as mudinhas, e era assim que a gente cultivava naquela piscina lá. Isso aqui, operacionalmente, para você fazer isso numa escala como essa aqui, é inviável, né? A placa não é resistente o suficiente, o manejo da muda, de colher, de plantar, muito difícil, perde-se muito, o isopor poroso, né? Então nada disso funcionaria de maneira adequada, né? Então os aprendizados da Holanda nos fizeram desenvolver uma solução, que é essa aqui, né? É uma placa que foi desenvolvida aqui localmente, né? Com vários testes, onde a gente tem exatamente o tamanho que a muda sai da bandeja. Então o operacional disso aqui é muito fácil. A gente tem toda uma preocupação, né, com a parte do fundo dessa placa, onde ela fica em contato com a solução nutritiva. Nós temos bolsões de ar aqui, justamente para facilitar o desenvolvimento das raízes e a absorção de oxigênio, né? O investimento para se ter essa técnica funcionando é vantajoso em relação à hidroponia tradicional. Além disso, o floating é parceiro do meio ambiente. Para se ter ideia, o método consome apenas 1% de água em relação ao cultivo no solo. O custo da estufa, né, para você proteger o cultivo, ele é indiferente, quer dizer, ele é igual nos dois tipos de cultivo, mas toda a parte de produção, ele varia de 20% a 25% mais em conta do que o sistema tradicional. Aqui a gente tem um consumo de água bastante reduzido, né? Essa solução nutritiva, ela não é descartada, né? Então a gente consegue permanecer ela aqui por um bom tempo. Naquele protótipo que você viu lá, eu já tenho aquela solução nutritiva funcionando conosco ali por 6 meses, né? E a gente mantém ela balanceada. A gente consegue que as plantas, a gente colha elas num ciclo menor do que na hidroponia tradicional. E no floating eu posso explorar todo o potencial de plantas maiores. E essa não é a única ampliação que a Verdureira está fazendo no seu projeto. Novas estufas estão sendo construídas com novas piscinas e novas capacidades, né? Depois que a gente viu que toda essa tecnologia foi possível ser desenvolvida aqui no Brasil, não só a gente construiu essa piscina aqui com capacidade para 20 mil plantas, mas a gente está construindo mais 12 piscinas, né, que vão nos dar aí aproximadamente mais 95 mil plantas, né, já a partir do final desse ano. Isso em termos de toneladas de produção, o quanto hoje vocês produzem, e com essas novas estufas, essas novas piscinas, o quanto que vocês vão atingir? Hoje, aqui, nós produzimos 6 toneladas, né? São 5 toneladas aqui nessas piscinas que a gente está vendo, 1 tonelada no protótipo, e nós vamos produzir mais 33 toneladas nas 12 piscinas. Então nós vamos ter uma produção mensal vinda do float de 39 toneladas por mês a partir de janeiro de 24. Essa ampliação da produção, nessas 39 toneladas que virão das nossas piscinas, vai significar que eu vou poder crescer a nossa produção em 40% o ano que vem e utilizar 100% de produção própria. Além do método de flutuação, a Verdureira também trabalha com o cultivo tradicional em hidroponia. E a rúcula é o carro-chefe desse sistema. Aqui, usualmente, nessa estufa onde vocês estão vendo, a gente produzia absolutamente tudo, né? Rúcula, agrião e os alfaces. Com o crescimento da empresa, né, e com a rúcula sendo uma hortaliça muito sensível, difícil de você achar uma rúcula muito boa, com qualidade, disponível no mercado. Hoje, basicamente, nessas 8 estufas que a gente está aqui agora, a gente cultiva rúcula e mini rúcula. O Nelore continua sendo a base do rebanho de corte no país.
Rústico e plenamente adaptado às condições tropicais de criação, ele se mostra cada dia mais ser fundamental na produção de carne de qualidade a pasto. Base do rebanho de corte do país, a genética da raça Nelore é hoje elemento indispensável na produção de um animal altamente produtivo e, ao mesmo tempo, plenamente adaptado às condições de criação tropical. O Nelore, ele predominou em nosso país, hoje representa em torno de 80% do rebanho de corte brasileiro, e esse predomínio foi justamente pela adaptabilidade ao clima, a clima tropical, a topografia, são regiões de morros aqui no Brasil, as propriedades rurais, e também a escassez de alimento. Então é um animal rústico, adaptado, resistente a ectos e endoparasitas e também de uma grande fertilidade. Dessa forma, a parte reprodutiva dele fez com que houvesse uma multiplicação de animais e dessa forma ele funcionou como se fosse um rolo compressor. Passou em cima de tudo e de todos e se tornou a maior raça bovina do país e uma das maiores do mundo. A rapidez e a assertividade no desenvolvimento genético da raça zebuína em muito se deve à pesquisa e aos inúmeros programas de melhoramento disponíveis hoje. Nós temos vários programas de melhoramento genético e todos foram criados a partir da década de 80. Nós consideramos que existe um binômio para o crescimento da pecuária brasileira de corte, que é o Nelore e a braquiária. E eu colocaria um trinômio, que são os programas de melhoramento genético. E dentre eles nós temos vários programas, todos, cada um com o seu projeto, mas todos são fantásticos e todos colaboram não somente para a raça Nelore, mas para todas as raças bovinas brasileiras. O trabalho sério de seleção, realizado pelos criadores, se reflete cada dia mais no padrão atual da raça. O Nelore vem evoluindo muito na sua precocidade, né? Onde animais muito jovens conseguem chegar no perfil adequado de abate. Carcaças pesadas, bem acabadas, bem conformadas, e isso fruto de um trabalho, de um esforço de melhoramento genético muito bem feito pela base seletiva, né? Então, hoje 85% dos mercados de exportação requerem animais jovens, abaixo de 30 meses. E a gente já tem visto inúmeros exemplos disso acontecendo na prática. Animais muito jovens e com excelente peso e com um nível satisfatório de acabamento. Mas afinal, o que faz o Nelore ser uma raça tão especial e importante na pecuária do Brasil? O gerente executivo da associação, André Locatelli, explica pra gente. Nós estamos vendo aqui um exemplar de uma matriz Nelore, né, uma fêmea. Essa é uma fêmea pura de origem, tá? Registrada na ABCZ, e é uma matriz que ela na verdade não vai produzir carne, né? Na verdade ela vai produzir descendentes, né, com toda a qualidade genética para a produção de uma carne de qualidade, né? Então a gente olha animais, no caso aqui essa fêmea, com uma caracterização racial perfeita, né, uma cabeça bonita, a colocação do cupim, que é uma característica dos animais da raça Nelore, muito bem posicionada, uma fêmea com boa amplitude de costelas, né, comprida e com um bom posterior. Lembrando que no posterior do animal é que justamente estão os cortes mais nobres, né, de carne, estão no posterior do animal. Então um animal com um bom preenchimento também de posterior, e no caso das fêmeas a gente sempre observa também a angulosidade
da garupa dela, porque isso é também uma característica que influencia na facilidade de parto, que é uma característica da raça Nelore, né? Com relação à qualidade da carne, a forma de manejo tem uma forma que vai beneficiar a qualidade final? Olha, a qualidade final da carne, do produto, ele tem vários aspectos que influenciam, né? Um dos pontos importantes é a questão da idade do animal, a idade que o animal chega ao ponto de abate. Isso está intimamente ligado à genética, porque é isso que vai trazer precocidade. E aí, justamente para expressar esse potencial genético, tem a questão da sanidade, da nutrição, que são fatores extremamente importantes para a qualidade do produto final. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. Ah, e lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Como adubar sua lavoura de coqueiro na medida certa? Essa pergunta é a chave para a produção de cocos com mais qualidade. Veja o que dizem os especialistas no assunto. Seja para refrescar nos dias quentes de verão ou para enriquecer ainda mais a culinária do país, o coco é um produto que tem a cara do Brasil. A cultura tem um papel importante no agro nacional. Hoje, o país possui cerca de 280 mil hectares cultivados com coqueiros, distribuídos praticamente em quase todo o território nacional, com uma produção equivalente a 2 bilhões de frutos por ano. Com a forte demanda do mercado, a pressão por coqueiros cada vez mais produtivos é muito grande. Assim, o fornecimento exato de todos os nutrientes que a planta necessita para alcançar sua plenitude produtiva é uma medida importante. Mas, como adubar o seu plantio de coqueiro na medida certa? Essa pergunta é a chave para a produção de cocos com mais qualidade. Uma análise em laboratório das folhas ajuda a determinar as necessidades nutricionais da palmeira. Mas não é qualquer folha não. Para fazer análise foliar no coqueiro, você tem que saber que folha coletar, não é qualquer folha que serve. O principal conceito de coleta de amostra de folha em coqueiro é que a folha seja de meio de copa, nem tão velha, em que os nutrientes já foram translocados, nem tão nova, em que as reações químicas estão acontecendo muito rapidamente. Primeiro conceito, a folha de meio de copa. Número total de folha dividido por 2. Se o coqueiro tem 30 folhas, dividido por 2, 15. Mas não se tira na folha 15. Porque os padrões foram desenvolvidos para 9 e 14. Então se tira naquela folha cujo padrão esteja mais próximo do resultado da divisão. Como a 14 está próximo de 15, se tira na 14. Como é que se identifica a folha 14 no coqueiro? Primeiro passo, você conhecer quem é a folha 10. A folha 10 é a espata de inflorescência recentemente aberta, que é essa daqui, ó. Essa espata é a recentemente aberta. Ela está saindo desta folha. Como está saindo desta folha, esta é a folha 10. A folha 9 e a folha 14 está ao lado oposto da folha 10. Vamos dar um giro, chegar do outro lado para encontrarmos a folha 9 e a folha 14. Chegando lado oposto, nós encontramos essa espata, que a próxima a ser aberta é chamada de folha 9. Você vê que essa espata está saindo desta folha, portanto, esta é a folha 9. Folha 14 é a folha que está logo abaixo da folha 9, é a folha 14. E você vê que ela possui um cacho, que os frutos são para aproximadamente o tamanho de um punho. Chama-se folha 14.
A Embrapa desenvolveu um programa gratuito, o FERT Online, que ajuda o produtor a fazer a leitura exata dos resultados e determinar com precisão a dose certa de adubação a fornecer. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte: nenhuma análise corrige uma amostra mal coletada. Portanto, é importante seguir rigorosamente o que foi demonstrado, tanto quanto a coleta de análise de folha, quanto a coleta de análise de solo. A cultura de grãos mais promissora hoje no país é, sem dúvida, o trigo. Grande consumidor do produto, o Brasil tem novas variedades, mais produtivas e adaptadas, e bastante área para plantar, sobretudo na região dos Cerrados. Cultivado desde os primórdios da civilização, o trigo é considerado essencial à alimentação humana. Embora presente no pão de cada dia, o cereal é a única commodity que o Brasil não tem autossuficiência. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento apontam que aproximadamente 50% do trigo utilizado no país tem origem estrangeira. Nós acreditamos que o Brasil consiga a autossuficiência em trigo, em média, nós acreditamos que 5 anos é possível, né? Porque nós temos a área disponível, né? Nós não precisamos derrubar nenhuma árvore aqui para produzir mais trigo, e nós consumimos em torno de 12,5 milhões de toneladas por ano, e o Brasil produz apenas 50%. Então nós acreditamos que esses outros 50% podem ser produzidos pelo sul do país, aumentando a sua área, né, significativamente, e a região do Cerrado. As altas produtividades de trigo no Cerrado podem levar o Brasil, nos próximos anos, a ser autossuficiente na produção do grão. E isso se deve, em grande parte, ao cultivo em 2 sistemas de produção, o trigo irrigado e o trigo de safrinha. Existem estudos, né, de área disponível para o trigo, então nós podemos aí chegar facilmente aí a produzir 2 a 3 toneladas aqui na região, né, contribuindo muito para essa autossuficiência, né? Então, principalmente no sequeiro, nós temos essa disponibilidade de área aí na safrinha, após o cultivo da soja. Então o trigo entraria nesse sistema, né, em sucessão à soja, né, em rotação com o milho, e sempre incrementando, né, essa produção. A produção de trigo na região do Cerrado do Brasil Central avança junto com a geração e a adoção de tecnologias para produtividades mais rentáveis que assegurem o crescimento da triticultura tropical. Isso é uma das principais vantagens que nós temos do cultivo aqui na região, é que o trigo aqui ele é colhido numa época seca. Mesmo, por exemplo, o sequeiro ele é colhido aqui em junho e julho, né? Então esse trigo ele não toma chuva na colheita. Ao mesmo tempo também o trigo do sistema irrigado, que é colhido em setembro. Então é um trigo que não toma chuva. E isso é um dos principais atributos, né, que ajuda muito na qualidade em relação aos trigos do sul. Gostou do programa? Semana que vem tem mais. Mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Um forte abraço e até lá!